Professor Celso Medeiros, chegamos na aula número 11, pessoal. E aqui a gente vai falar de retas paralelas. Na aula passada a gente falou rapidamente sobre as retas, né? Nós falamos de retas paralelas, de retas concorrentes e de retas perpendiculares. E as retas paralelas, elas são retas que não se cruzam. Então, se eu tenho duas retas que não se cruzam, elas são ditas paralelas. Elas são paralelas distintas se elas realmente não se cruzam, e elas são ditas retas paralelas coincidentes se elas ficam uma reta em cima da outra. Ou seja, eu tenho duas retas que uma fica em cima da outra. Se ela fica em cima da outra, ela não se cruza, mas os pontos dela são comuns. Então veja, ser distinta significa que nenhum ponto de uma reta é comum ao da outra reta. E ser paralelas coincidentes significa que todos os pontos são comuns à outra reta. Né? Imagine que eu tenho uma reta S aqui, e aqui eu coloquei uma reta S formada por 2x mais 1. Né? E a reta R formada por 2x menos 1. Então aqui está as duas retas, certo? Repare que como o coeficiente angular das duas é 2x, eu já conseguiria de cara ver que elas são paralelas, porque o coeficiente angular me diz que as retas são paralelas. Então eu nem precisaria desenhar as retas para saber que elas são paralelas. Se tem um enunciado no Enem, num vestibular, que dá as duas funções das retas e pergunta se as retas são perpendiculares, paralelas, só olhando para a função eu já conseguiria detectar que essas funções aqui, se o coeficiente angular delas são iguais, significa que elas são paralelas, certo? Então, isso é um aspecto que a gente tem que levar em consideração. Né? Se eu pegar qualquer ponto dessa reta, ó, qualquer ponto, ele não vai coincidir com a outra reta. Qualquer ponto da reta S não vai coincidir com nenhum ponto da reta R. E qualquer ponto da reta R também não vai coincidir com nenhum ponto da reta S. Né? Agora imagine que eu tivesse uma reta T. Eu tenho uma reta T. E essa reta T, ela é dada pela função f de x é igual a 2x mais 1. Ora, essa reta T, ela é igual à reta S. Significa que vai ter uma reta que vai ficar em cima dessa aqui. Significa que todos os pontos da reta R são comuns aos pontos da reta T. E aí eu digo então que essas retas são paralelas coincidentes. Né? Para elas serem distintas, os pontos, né, aqui esse ponto e esse ponto, não estariam na outra reta. Então veja, resumindo, se eu tenho uma reta S, cujos pontos, nenhum ponto dela é comum a uma reta R, eu tenho certeza que nenhum ponto vai ser comum. Porque se elas são paralelas distintas, elas não se cruzam em nenhum lugar. Por isso eu não tenho ponto comum. Agora, se elas são coincidentes, significa que todos os pontos são comuns. Porque a reta está em cima da outra reta. São duas retas que ocupam o mesmo lugar. Certo? Essa é a diferença das retas paralelas distintas para as retas paralelas coincidentes. Eu espero que vocês tenham gostado. Até uma próxima.